Bom, sou Walter de Souza Júnior, eu fiz a minha pesquisa de doutoramento e agora estou concluindo a minha de pós-doutoramento a partir dos processos de censura do Arquivo Manuel Silveira. A minha pesquisa de doutoramento foi em cima das peças de circo-teatro, quer dizer, nos mais de 6.000 processos do arquivo, por volta de 1000 e 1080, mais ou menos, dizem respeito a peças encenadas em circos ou em pavilhões. Pavilhões que diferencia do circo porque é uma estrutura só para a encenação de peças, sem os números de variedade, ao contrário do que acontece no circo. A partir dessa pesquisa, eu descobri que havia, sim, de fato, uma interferência da censura federal, na censura estadual, com relação a essas peças, principalmente uma censura de caráter mais moral do que política, obviamente, porque as peças, em geral, eram melodramas, comédias, dramas sacros, então a interferência era mais no sentido de coibir o uso de palavras, por exemplo, como amante, que era bem forte, né? E na extensão dessa pesquisa de doutoramento, eu acabei me concentrando nas peças do palhaço Piolim, Abelardo Pinto Piolim, de modo que dessas 1080 peças de circo-teatro, 450 foram encenadas no Circo Piolim entre 1933 e 1961, que foi o período em que o circo funcionou em São Paulo. Essa é a minha pesquisa atual, que eu estou concluindo, né, com relação ao Circo Piolim, e também descobri que havia o Piolim, por ter um número de peças muito grande tramitando no Departamento de Versões Públicas, ele acabou tendo uma proximidade dos censores e com isso ele acabou catalisando algumas peças, né? Vários circos encaminhavam para que ele apresentasse ao departamento e com isso conseguisse alguma facilidade na aprovação. De fato, ele teve, eu descobri algumas peças, até alguns casos, que o autor dedicava ao Piolim para apresentar, no sentido de obter alguma vantagem com relação à censura. Não deu certo. O caso que analisei, esse recurso acabou não funcionando, a peça foi vetada, dessas 1000 e tantas peças, somente 10 peças foram vetadas de circo, né? Havia muita negociação, a peça que era vetada podia voltar, podia ser reescrita e reapresentada. Então, houve uma certa maleabilidade nessa relação entre os circenses e a censura estadual. Em função disso, muita coisa foi aprovada. Quando não era vetada, ela podia ser indicada só para menores de 18 anos, que no caso do circo era um veto, porque ninguém controla a idade, né, de quem vai assistir o espetáculo circense. Mas mesmo assim havia essa possibilidade de negociação. Acho que isso ajudou bastante, o Piolim também teve um papel muito importante. Tive que entender a dramaturgia do circo, que é bem diferente da dramaturgia teatral, a dramaturgia do palhaço é bem diferente, as peças são muito parecidas, a trama é muito parecida, porque sobressai a performance do palhaço. Então, isso foi muito importante no sentido de localizar a importância do circo dentro da construção cultural de uma São Paulo, né, que era uma metrópole em construção, uma metrópole emergente, e o circo teve um papel muito importante nisso, inclusive na formalização dos meios de comunicação de massa. Então, essa pesquisa ajudou muito a evidenciar uma linguagem cultural que estava dispersa dentro de toda a formação cultural paulista. A dramaturgia circense, ela chega da Europa, a maior parte das companhias de circo, elas chegam no Brasil no século XIX, na segunda metade do século XIX, e elas chegam aqui no Brasil, essas peças começam a ser encenadas a partir de uma tradição oral, quer dizer, não existia a peça escrita, existia a peça encenada, que era passada de companhia para companhia, de geração para geração, e quando a censura estadual institui que toda a peça tem que ser apresentada para ser lida por um censor que tem um poder de veto, de corte, coisa e tal, então o circense se viu obrigado a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, ou seja, escrever as peças. Então, aquilo que ele sabia de cor, de cabeça, ele começou a escrever. A partir do momento que ele faz essa escrita, ele começa a se preocupar com a linguagem escrita, que até então o domínio dele é da linguagem falada.
E o que acontece? De alguma forma, a censura o obrigou a começar a desenvolver um saber que não era um saber circense, que era escrever a dramaturgia. Com o tempo, a exigência de público de renovar sempre essa dramaturgia, se recorreu a melodramas, a comédias que existiam, principalmente a partir de uma coleção de livros muito barato, que se chamava Biblioteca Dramática Popular. Tendo acesso a essas peças, o circense começou a uma prática muito comum na época, que era de você pegar a peça, recortar, adicionar personagem, tirar cena. E aí, com essa brincadeira toda, ele acabou tendo domínio da dramaturgia, né? Não só do encenar, mas do escrever dramaturgia. Então, quer dizer, a censura nesse sentido, ela foi uma contingência que levou o circense a desenvolver uma habilidade da escrita teatral. E com isso, esses dois fatores, né, a exigência da censura e a Biblioteca Dramática Popular, foram os dois impulsionadores no sentido de criar uma dramaturgia teatral circense escrita, né? A partir da década de 40 começam a surgir os primeiros autores teatrais nascidos no circo, ou seja, pertencentes à família circenses. Então, acho que isso foi um pontual dentro da formação do circense, né? Essas duas intervenções. E, a partir daí, ele começou a criar, de fato, uma dramaturgia principalmente centrada nas figuras dos palhaços, que eram os grandes chamarizes de público, né? Então, o Piolim teve um papel muito importante, o Arrelia, principalmente. O Arrelia foi um palhaço, o Valdemar Seissel, mais conhecido como Palhaço Arrelia. Ele teve uma importância, além de escrever as peças, ele se gabava disso. Então, ele gostava de contar que era autor de comédias, que chegou a adaptar Shakespeare, chegou a fazer tudo isso com o Arrelia como papel principal, né? Porque as comédias de circo, em geral, eram encenadas pelos palhaços pintados como palhaços, né? Eles eram um personagem dentro de outro personagem, né? Era o personagem Arrelia vestindo uma fantasia de médico ou de soldado, era o Piolim fazendo também com a mesma pintura, fazendo um malandro ou um criado numa casa de família. Então, eles gostavam muito, e geralmente eles assinavam. Isso não queria dizer que eles eram de fato os autores, porque geralmente a obra circense ela é coletiva, em função desse recorte e cola, né, das companhias. Mas como a censura exigia que se apresentasse um autor da peça, era muito comum também o palhaço assinar como autor, sendo que ele não era autor, né, só para cumprir a exigência da censura. Então, o Piolim, por exemplo, tem 90 peças aqui no Arquivo Meruel Silveira, em que ele aparece como autor. E numa entrevista que ele dá em 1972, portanto um ano antes de morrer, ele diz que ele nunca escreveu uma peça teatral, ele só fez arranjos, né, como se chama no circo, ou seja, esse recorte e cola e assinar como autor da peça. Então tem todas essas características que eu tive que descobrir na minha pesquisa para entender como é que funcionava a dramaturgia circense e a partir dessa intervenção da censura. Então foi bem interessante nesse sentido. Bom, a censura, em termos, comparativamente com o que foi no passado, com o que foi nesse período que eu pesquisei, que foi praticamente o século XX todo, com relação ao que acontece hoje, há uma mudança muito radical, muito diferente, né? Não é o Estado intervindo na criação artística, né? Hoje, a censura ela vem de vários outros segmentos da sociedade, principalmente, a gente costuma dizer aqui no Núcleo, que ela foi se privatizando com o tempo. Ela deixou de ser estatal e passou a ser praticada por outros segmentos da sociedade que não ligados ao poder estatal, né? Então, hoje, para você detectar de onde que vem essa censura é um processo muito mais complexo de você analisar e compreender. Obviamente que, de alguma forma, ela continua interferindo na criação artística, ao mesmo tempo em que há outros segmentos que vivem acusando, apontando. Então, as inter-relações dentro da sociedade elas se tornaram mais complexas, né? A censura se dá em outros segmentos e, ao mesmo tempo, existem outros segmentos ainda apontando que há censura nesse jogo de forças, né? O nível da negociação simbólica dentro dessa sociedade é muito mais intenso do que foi quando ela era meramente estatal, né? Então,
Como pesquisador, é muito mais complicado hoje você sinalizar, identificar de onde que vem essa censura. Quer dizer, isso exige um olhar crítico bem aprofundado para poder entender esse jogo de forças, né? E analisar e chegar a uma conclusão que não seja determinista, né? Que não seja uma conclusão meramente acusatória. Acho que esse é o grande desafio do nosso grupo de pesquisa, né? Conseguir avaliar isso sem ter um posicionamento unidirecional. Então, acho que isso é um grande desafio do grupo.